Você chega aqui, você, meu abençoadozinho, químicazinha do zero. Vamos fazer um resuminho da introdução à química. Chega aqui perto da van. Primeiro, como é que a gente determina a fórmula molecular desse composto? Vamos contar a quantidade de átomos. Por exemplo, aqui, ó, nessa estrutura eu tenho quantos átomos de carbono? 4. A van tem quantos átomos de hidrogênio, que é o Hzinho? 9. Temos quantos átomos de nitrogênio? 1. Então, isso daqui é a fórmula molecular dessa substância. Então, se te cair numa prova tua, determina a fórmula molecular de tal substância, você vai olhar a quantidade de cada átomo que aparece ali. Por exemplo, se tem carbono, se for um composto orgânico, vai ter carbono. Tem quantos átomos de carbono? Tem quantos átomos de hidrogênio? Ah, tem quantos átomos de nitrogênio, de enxofre, do que quiser. O número você coloca ali embaixozinho, tá bom? Vem aqui outra coisa que você tem que saber diferenciar. Substância simples de substâncias compostas. Lembra? Substância simples é formada pelo mesmo elemento químico. Logo, ele tem que aparecer mais de uma vez. E substância composta é formada por elementos químicos o quê? Diferentes. Olha para aqui, para Van. Tá vendo que as duas bolinhas são pretas? Então isso está representando uma substância simples. Você está vendo que as bolinhas são de cores diferentes? Isso está representando uma substância de que tipo? Composta. Outra coisa que você tem que saber, mistura homogênea e mistura heterogênea. Meu abençoadozinho, bota na tua cabeça. Mistura homogênea quando você adiciona as substâncias e você não consegue diferenciar as fases. Mistura heterogênea quando você adiciona as substâncias e você vê fases o quê? Diferentes. Por exemplo, água e álcool, etanol. Quando você mistura os dois, eles se misturam de uma maneira que você não consegue mais diferenciar a água e o álcool. Logo, isso a gente diz que é uma mistura de que tipo? Homogênea. Agora, imagina só, se você tem água e óleo. Eles não se misturam, você vê nitidamente as fases distintas. Logo, isso vai ser uma mistura de que tipo? Heterogênea. Agora, cuidado, meu abençoado. Algumas bancas utilizam esse abençoado aí, o granito. Aí diz assim, granito e água. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Todo mundo acerta, é heterogêneo. Agora, tem quantas fases? Ah, Van, o granito e a água. Não, o granito por si só, ele já tem esses 3 componentes que vai proporcionar 3 fases diferentes, tá certo? Então, o granito, você já vai contar ele como já tendo 3 fases a mais. Por exemplo, ele tem granito e água, 4 fases. Granito, água e óleo, 5 fases. Então, cuidado com o granito, viu? Chega aqui perto da Van. Outra coisa que você tem que saber é interpretação de tabela. O que foi que a Van disse para você? Tudo que estiver abaixo da temperatura de fusão é sólido. Tudo que estiver entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição é líquido. E tudo que estiver acima da temperatura de ebulição é o que? Gasoso. Vamos imaginar hipoteticamente que ele diz que qual é o estado físico das substâncias X, Y e G a 25 graus Celsius. Aí você vai olhar. 25 graus Celsius é maior que 0, beleza, mas é menor que 100. Então, ele é maior que a temperatura de fusão, mas ele é menor que a temperatura de ebulição. Então, o estado físico aqui é o quê? Líquido. Ah, Van, na substância Y, 25 graus Celsius. Cara, 25 graus Celsius é menor que 30. Então, qual é o estado físico? Sólido. Ah, Van, 25 graus Celsius é maior que 10. Qual é o estado físico? Gasoso. Outra coisa que você tem que saber, interpretar tabela e também gráfico. Escute só. Os gráficos você pode ter de uma substância pura, de uma mistura comum, de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica. O que vai diferenciar são as temperaturas de fusão e a temperatura de ebulição. Será uma substância pura quando a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição se mantém o quê? Constante. Será uma mistura comum quando tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição se mantém o quê? Variáveis. Será uma mistura do tipo eutética quando a temperatura de fusão se mantém constante e a temperatura de ebulição ela vai ter o quê? Variável. Vai ser uma mistura do tipo azeotrópica quando, nesse caso, a temperatura de ebulição se mantém constante e a de fusão se mantém o quê? Variável. Outra coisa que você tem que saber, alotropia. Lembra o que a abençoada te disse? Quando tu tem uma substância simples que vai formar outra substância simples,
com características totalmente o quê? Diferentes. E a Van falou para vocês desses 4 abençoadozinhos aqui: carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. E ainda disse para vocês qual deles aparece mais na natureza, por exemplo, qual é o mais estável e qual é o menos estável. Então você tem que ter isso na sua cabeça, que é a introdução da química. E dúvida em química? Foca na